Nossa aula de matemática, o conteúdo é funções. Lembrando que a gente está fazendo aula de revisão. Então, vamos primeiro aqui falar sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. A função ela vai ser injetora quando cada elemento de A corresponde apenas a um único elemento de B. Então, para ela ser uma função injetora, eu tenho que olhar todos os elementos de A. Se todos os elementos de A, eles só podem ter, presta atenção, só pode ter uma única setinha saindo dele até o valor de B. Só pode ser uma única setinha saindo de A para B. E todos os números de A, eles têm que ter essa seta saindo de A até B. A função sobrejetora é o seguinte, onde cada elemento de B já muda o conjunto. Ó. Aqui eu estava fazendo com relação ao conjunto A. Agora eu tenho que analisar o conjunto B. Quando cada elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. O que isso quer dizer? Ó, eu tenho que analisar se todos os elementos de B eles possuem setas vindo de A. Se esse elemento de B ele pode ter mais de uma seta vindo de A? Pode. O que não pode é na função injetora. Na função sobrejetora, o valor de B ele pode receber quantas setas ele quiser, ou for possível. E todos os números de B, eles também têm que possuir setas vindo de A. Eu só vou ter uma função bijetora quando ela for ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Vocês vão me dizer se é uma função injetora, sobrejetora ou bijetora. Para ela ser injetiva ou injetora, né? Todos os números de A têm que possuir setas saindo de A para B. Todos os números de A possuem? Sim. Então ela pode ser injetora. Agora vou ver se ela é sobrejetora. Todos os elementos de B possuem setas vindo de A? Não. Não. Porque Menos o um 9, isso, não possui. Então ela não vai ser sobrejetora. Se ela não é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela também não vai ser bijetora. Bijetora. Então, a única Que no caso, para ela ser bijetora, uma deveria ser injetora, no caso a que é, né? Isso. E o B não é sobrejetora, né? Aí por Isso. isso que ela não é bijetora. Muito bem. Falar agora sobre coordenadas cartesianas. Primeiro falar sobre plano par ordenado. O que é um par ordenado? O par ordenado é como se eu fosse encontrar dois números para eu poder fazer meu gráfico. Só que esse primeiro número, ele sempre vai ter relação com o eixo X. Então, esse primeiro número, eu sempre analiso ele sendo um número que represente X. O segundo número, que vai estar aqui, é sempre um número com relação ao eixo Y. Então, esse número que vai estar aqui, eu sempre vou procurar ele no eixo Y. Aqui é um plano ordenado. Por que ele é chamado de plano? Porque é como se eu pegasse uma folha de papel normal, né? E aqui eu fizesse duas retinhas. Essa reta que está deitada aqui, ó, presta atenção. Essa reta que está na horizontal, tá vendo eu passando o traçozinho vermelho? Essa reta que está na horizontal, ela recebe o nome de eixo das abscissas. Ela recebe esse nome porque ela está relacionada ao eixo X. Todos os números relacionados a X, eu vou substituir eles nessa reta aqui. Por isso, ó, quando eu falei para vocês, o primeiro número que aparece, ele é relacionado ao eixo X,
Então eu vou procurar ele sempre neste eixo que está na horizontal. Tudo bem? Desse pontinho que aparece aqui na junção das duas retinhas para a direita, eu tenho todos os números de x positivo. Desse pontozinho do eixo para a esquerda, eu tenho todos os números negativos. Esse ponto aqui central, ele representa o zero. Zero à direita, todos os números positivos. Zero à esquerda, todos os números negativos. Tranquilo até aí? Sim. Pronto. Agora, com relação ao y. Todo número que representa o y, ele vai estar nessa reta vertical, que está em pezinha. Todos os números que representam o y vão estar nessa reta na vertical. Então, ó, todo esse segundo número que eu for procurar, eu tenho que olhar ele na reta y, essa reta que está em pé. Do zero para cima, eu tenho todos os números positivos. Do zero para baixo, todos os números negativos. E quando eu faço essas duas setinhas, né, essas duas retas, que é chamado de eixo das abscissas, e o y é chamado de eixo das ordenadas, então, ó, a reta y é chamada de eixo das ordenadas. Agora o seguinte, ó, na hora que eu traço essas duas retas, ela divide essa minha folha em 4 lados. Cada lado desse é chamado de quadrante. E eles é representado por um número, uma ordem. Então, essa primeira ordem aqui, a direita superior, ela é chamada de primeiro quadrante. A direita à esquerda aqui, a parte superior à esquerda, direita à esquerda. A parte superior à esquerda, ele é chamado de segundo quadrante. Na parte inferior à esquerda, ele é chamado de terceiro quadrante. E na parte inferior à direita, ele é chamado de quarto quadrante. Vamos supor em uma questão, eu peço, encontre o gráfico dessa função. Aí eu peguei uma função aqui, ó, 2x menos 3. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar qual os números de x eu vou ter e depois qual os números de y. Depois que eu achar esses números, aí sim é que eu vou fazer o meu gráfico. Professor, e como é que eu faço isso? Eu vou dar uma dica para você, ó, de forma fácil e rápida. Esses valores de x, eu posso dizer qual número eu quero. Eu quero que eu possa usar aqui. Pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser 1, pode ser 2. Vocês quem podem escolher. Me digam aí 2 números para x para eu poder usar aqui, só para vocês verem como funciona. 5 e 10. Vixe, meu Deus do céu, por quê? Tá com o que no coração? Pega um número mais baixo para a gente começar. 1 e 2. Bota aí, 1 e 2. Sim, vamos com calma, pelo amor de Deus. Ia dar mais trabalho. Vamos supor, o primeiro que eu vou usar é o número 1 e o segundo que eu vou usar é o número 2. Tudo bem? Então, x eu chamei de 1. Então, se x eu chamei de 1, onde tiver x aqui na função, eu vou substituir por 1. Depois que eu substituir por 1, o resultado que der aqui vai ser o meu valor para y. Só isso que vocês precisam fazer. Então, ó, no lugar do x aqui, eu vou substituir primeiro por 1. Então vai ficar 2
vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 dá 2 menos 3. Quanto é 2 positivo menos 3? Menos 1. Menos 1. Então, ó, quando x for 1, o y vai ser quanto? Menos 1. Só isso que vocês precisam fazer. Entenderam ou ficou difícil? Ah, tá de boa. Ó, vamos fazer o outro para vocês verem. Quando x for, agora, 2. Então, vou ter, ó, 2 vezes 2 menos 3. Quanto é 2 vezes 2? Dá 4. E 4 menos 3 dá 1. Então, quando o x foi 2, o y deu quanto? 1. Eu vou fazer nesse primeiro aqui, viu? Para a gente organizar. O primeiro número para x foi quanto? Que vocês me disseram? 1. 1, né? Então, ó, imagina que o zero está aqui no centro das duas setinhas. O número 1 em x é positivo. Se ele é positivo, ele vai estar à parte da direita. Então, o 1 ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Número 1. Quando x foi 1, o y foi quanto? 1 também? Não, foi Menos 1? menos 1. Não foi isso? Aqui, ó. Foi. Y foi menos 1. Então, é só vir aqui, ó. Em y, no eixo da vertical, o valor menos 1. O valor negativo de y ele vai estar na parte de baixo dessa seta. Então, menos 1 ele vai estar basicamente aqui, ó. Menos 1. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar esses dois números. Então, é como se eu pegasse uma setinha, saísse de 1 e fosse descendo, e eu pegasse uma setinha saindo do menos 1 e fosse andando com ela horizontalmente, até essas duas setas se encontrarem. Quando elas se encontrarem, eu faço um pontinho aqui, ó. Eu estou fazendo um pouquinho grande só para vocês verem, certo? Mas basta fazer um pontinho aqui. Esse pontinho, ele vai representar o número 1 em x e o número menos 1 em y. Tudo bem até aí? Tranquilo. Tranquilo. Agora me responda só uma coisa. Esse pontinho aqui, que eu coloquei aqui, roxinho, ele está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? A posição dele. Quarto. Perfeito, ele está no quarto quadrante, ó. Ele está aqui embaixo, na parte inferior à direita. Vocês são demais, vocês são desenrolados demais. Vai dar certo. Tô vendo só 10 aí. Agora, Vamos ver, né? qual foi 10 sem 1. não é? Eu quero ver o seguinte agora. Qual foram os outros pontos para x e y? Qual foram os outros números? Foi 2, né? 2 e menos 2. 2 e menos 2, não. Foi não? Não, foi 2 em x, o resultado deu 1 em y. Isso é um 1, viu? A plano tá errado. Então vamos lá. 2 em x, né? O 2, se o 1 tá aqui, o 2 vai estar mais aqui à frente. Eu vou apagar só isso aqui para não confundir. O 2, ele vai estar aqui, ó. 1 está aqui, então o 2 está aqui à frente. Quando o x for 2, o y deu 1 positivo. Se é 1 positivo, ele vai estar na parte de cima, né? Acima desse ponto zero. Então ele vai estar basicamente aqui. 1 em y. E ele é basicamente esse traçozinho que já está aqui, ó. Eu pego, vou traçando umas setinhas na parte do 2, que vai subindo. E na parte do 1, eu vou fazendo esses traçozinhos na horizontal. Quando essas duas setas se encontrarem, eu marco
o ponto. Esse ponto, ele vai representar os números 2 em x, 1 em y. E aí vocês vão me dizer agora, qual quadrante que esse número está? Primeira. Isso, perfeito, ele está no primeiro quadrante. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um ponto que foi 1 em x menos 1 em y, e o ponto 2 em x, 1 em y. E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Traçar uma reta. Essa reta ela tem que passar por esses dois pontos, o que eu acabei de fazer, ó. Ele tem que passar por esse ponto roxinho e por esse ponto vermelho. E aí eu ando com ela um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Pronto, tem que ser uma reta, viu? É porque a minha coordenação motora já foi, mas é para ser uma retinha aqui, ó. Tem que passar pelos dois pontinhos. Quando é que a função ela vai ser crescente? Quando o valor de A for maior do que zero. Ou seja, quando ela estiver aumentando. Quando ela estiver subindo. Quando ela vai ser decrescente, quando o valor de A for menor do que zero. Então é quando ela estiver descendo. Diminuindo. Isso, perfeito. Aí tem uma questão aqui do Enem, ó. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo mercado ao longo de 2011. Aí diz aqui, ó, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente, se liguem nessas palavras, ó, respectivamente. Quando aparecer ela, ele quer dizer que você tem que responder na ordem que aparece. Então, quem é que aparece primeiro? Ó, ele diz a maior e a menor venda. Então, ele quer saber primeiro qual foi a maior venda e depois qual foi a menor venda. Se é algo maior, quer dizer que é algo que está aumentando. Menor, quer dizer que é algo que está diminuindo. Aí, só olhando aqui o gráfico, esse gráfico que aparece aqui, aí ele quer que você olhe o mês e me diga qual é o maior, o mês que teve maior venda de um produto aí. Aí é só olhar aqui onde é que teve uma maior inclinação. Onde foi que subiu mais? Qual foi o mês que subiu mais? Foi o mês de junho. Então, ó, então eu sei que nesse mês de junho eu tive um gráfico crescente, que cresceu. Foi no mês de junho, ó, que teve a maior incidência, mês de junho. Tanto que a resposta está aqui, né? Mas eu quis explicar assim mesmo. E agora o mês que teve a menor venda. O mês que teve a menor venda. O mês que teve a menor venda foi esse mês aqui, ó. Se é a menor, então foi decrescendo. A menor foi no mês de agosto. Então poderia ter aqui, ó, nessas alternativas, o seguinte: agosto e junho. Mas ele não estaria certo. Por quê? Porque ele disse respectivamente. Então ele quis o maior e depois o menor. O maior foi junho, o menor foi no mês de agosto. E para a gente quase finalizar, eu tenho agora a função do segundo grau. Vocês já viram, já estudaram, né? Função do segundo grau aí no ensino fundamental, que a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, delta ao quadrado, né? Para a gente encontrar as raízes de uma função quadrática. Isso eu acho que vocês já viram no nono ano, ou nono ano por aí, mas a gente vai rever, bem? Então, primeiro, a fórmula que representa uma função do segundo grau, ela é dada dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando, para ser uma função quadrática, tem que aparecer esse 2 aqui em cima do x. Tá bem? Quando eu pedir, encontre o valor de A na função quadrática, o valor de A sempre vai estar do lado do x ao quadrado. O valor de A sempre vai estar do lado do x ao quadrado. O valor de B,
ele sempre vai estar do lado do x que não está ao quadrado. Esse xzinho que vai estar aqui sem um x ao quadrado. E o valor de c, sempre o número que tiver sozinho, que não tem x do lado dele. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Tranquilo. Pronto. Aqui alguns exemplos, ó. Menos x ao quadrado. Então, quem vai ser o valor de a? Menos 1. Lembre sempre dos sinais. Mais x. Então, se eu tenho mais x, eu tenho um valor de b. Mais 100. O valor de c não aparece, não tem nenhum número que aparece sozinho. Então, o valor de c é 0. Isso aí. O próximo, ó, 3x ao quadrado. Então, o valor de a é 3. Menos 2x, se é menos 2, vai ser o valor de b. E 1 positivo, esse 1 vai ser o valor de c. Continuando. Menos 4x ao quadrado. Menos 4, valor de a. 4x, 4, valor de b. E menos 1 vai ser o valor de c. Sempre que não aparecer uma das letras, eu sei que o valor vai ser 0. Por exemplo, ó, x ao quadrado. Então, o valor de a é 1. Apareceu outro número com x? Não. Então, não tem um valor de b. Nesse caso, b é 0. E apareceu menos 4 aqui. Então, menos 4, o valor de c é menos 4. Quando é que eu não tenho uma função do segundo grau? Eu não vou ter uma função do segundo grau quando não aparecer o quadrado. Quando não aparecer o número 2 aqui em cima do x. Toda vez que não aparecer o 2 em cima do x, eu não tenho uma função quadrática. Aqui, ó, apareceu o x ao quadrado, mas antes apareceu o x ao cubo. Então aqui eu tenho uma função do terceiro grau e não do segundo grau. Valores das raízes de uma função do segundo grau, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. Acho que vocês já ouviram falar, né? Essas duas formulazinhas que estão aqui é o que a gente vai utilizar. Esse delta que aparece aqui é esse mesmo que a gente tem aqui. Então, em algumas fórmulas, a gente pode ver que no lugar desse delta, eu vou ter essa fórmula, menos b ao quadrado, menos 4ac. Quando eu achei o valor de delta, se for um número positivo, eu vou encontrar dois números para x. A gente chama de duas raízes. Então, se o valor de delta for positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. São números que vão ser diferentes. Pode ser um número positivo, negativo, tanto faz. Mas vão ser dois números diferentes. Se o delta for um número negativo, eu não vou encontrar nenhuma raiz. Por quê? Porque ele vai me dar um número de uma raiz negativa. E, como a gente sabe, não existe números de raiz negativa. Agora, se o delta for igual a 0, eu vou ter basicamente uma única raiz. Porque ele vai me dar duas raízes só porque o resultado vai dar o mesmo. Vai ser o mesmo número. Então eu digo que ele vai ser uma única raiz. E aqui ele pede para vocês calcularem as raízes. Quem é o valor de A? 1. O valor de B? Menos 5. E o valor de C? Menos 24. Olha, o 24 da Eduarda. Menos 24. Agora vamos lá. Delta. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o valor de B? Menos 4. Não. Eita. Menos 5 Menos 5. ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? 1. 1. Ao Vezes quadrado. o valor de C. Menos 24. Menos 24. Isso. Você lembra do sinal.
Por isso que eu coloco entre parênteses, tá bem? Porque é uma multiplicação, não podemos ter dois sinais juntinhos assim. Então, vou lá, ó. Delta vai ser igual. Número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5? 25. 25, perfeito. Aqui, tudo é multiplicação, nessa outra parte aqui. Se tudo é multiplicação e eu vejo que tem sinais diferentes, eu tenho que fazer jogo de sinais. Sinais. Então, eu vou fazer primeiro com 1 e depois eu faço com 24, tá bem? Menos 4. Eu vou usar primeiro só os sinais. Menos, o valor de 1 é positivo, então, menos por mais dá menos. E menos por menos Mais. dá mais. Então, eu sei que o sinal vai ficar positivo. Agora eu vou multiplicar os números. 4 vezes 1 dá 4. 4. E 4 vezes 24? 200 e alguma coisa, eu acho. Então, vamos ver. 4 vezes 4 dá 16. Coloco 6, vai 1. 4 vezes 2 dá 8 com 1. 96. Ó, isso, muito bem. Chegou perto, viu, Joyce? Eita! Eu tô com a cabeça hoje, boa. 200 e alguma coisa. Acho. Você e a Eduarda hoje estão. Eu tão acho que certo. a Jéssica está com sono também. Acho que vocês almoçaram e esqueceram de tirar o cochilo. Vamos lá. Então É agora. culpa do professor. Esse negócio de 2 horas, né? Imagina quando voltar às aulas, que vai ser de 1 hora da tarde, você já chegar com a aula de matemática. Eita, vai ser bom É demais. bonzinho, é bonzinho. É. Mas ficar estressado. Ó, vamos lá, vou somar agora. Quanto é 96 mais 25? 121. 121. Pronto, achei o valor de delta. Vou agora substituir de outra forma. X é igual a menos B menos da fórmula, que é o valor de B, menos 5. Então, vou colocar entre parênteses. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 121. 121. Que a gente encontrou. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Que é o valor de A? 1. Então, x é igual. 2 sinais, jogo de sinais. Menos por menos, mais. Então, vai ficar 5 positivo, mais ou menos raiz de 121. Quem é a raiz de 121? Qual o número que eu 11. Eu já ia dizer. Tá bom, é 11. Mas você pode dizer também. Eu ia dizer qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 121. Aí é 11, mas tá bom. Tudo isso dividido por 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Aí eu faço uma parte positiva e a outra parte negativa. Primeiro vamos para a parte positiva. 5 mais 11 16. dividido por 2. 5 mais 11 dá 16. Dividido por 2 dá 8. perfeito. Vamos para o próximo, a parte negativa. 5 menos 11 dividido por 2. Quanto é 5 menos 11? Menos 6. Menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2. Menos 3. Menos 3. 3. Perfeito. Qual é a solução? Solução é menos 3 Menos 3 e 8. e 8. Pessoal, na solução pode vir assim, ou nas questões, né, da prova, pode vir x1 uma linhazinha aqui e x duas linhas. É a mesma coisa, viu? O importante é o Nesse número. caso, o x1 seria o menos 3, né? Eu coloco sempre o primeiro número que eu encontro. No caso, No seria o caso,
O positivo, né? Isso, e o x2 seria o menos 3. Mas para a gente colocar em ordem, aí, assim, se for desse outro jeito aqui, coloca sempre o negativo primeiro. Dada a função x ao quadrado menos 5x mais 6, eu quero que vocês calculem f de menos 1 e f de 0. Esse daqui eu não fiz usando função de segundo grau, né? Eu fiz na aula anterior que a gente fez usando uma função normal. Mas eu vou explicar a letra A e vocês vão entender como é a letra B. É só você pegar o valor que está aqui dentro e onde tiver x, você substituir por ele. Só isso. Então, vou ter, ó, menos 1, onde tiver o x, eu vou colocar o número que está aqui dentro. O número que aparece primeiro é o menos 1. Então, eu vou ficar, ó, x ao quadrado, então vai ser menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes o valor de x, que nesse caso é menos 1, mais 6. Menos 1, vixe, meu Deus, mais 6. O 1 quase que não sai. Menos 1 mais 6. E aí é só responder. Menos 1 ao quadrado, número negativo elevado a um expoente par positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1. Aqui eu tenho menos 5 vezes menos 1. Se eu tenho uma multiplicação, eu faço o jogo de sinais. Menos por menos dá mais. 5 vezes 1 dá 5. Mais 6. Então, 5 mais 1 dá 6. 6 mais 6 dá 12. Achei a resposta para letra A. F de menos 1.